Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 2 ao 7, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos diante da tua presença, na adoração pública, pedimos tua bênção para a tua palavra, para a pregação, nos dá a olhar para Cristo por meio deste texto, ouvir a boa nova. Ó Deus, vem o teu reino aqui sobre nós, cumpra-se tão somente o teu querer, a tua vontade, e abençoa o teu povo, ó Deus, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante da palavra do Senhor, que revela toda a história da redenção, e nós podemos aprender dos feitos de Deus por meio da história da redenção, da vida do profeta Elias, e sabemos também que todos os tipos, sombras do Antigo Testamento apontam para Cristo, os profetas também. Jesus Cristo é o profeta maior. A vida de Cristo é prefigurada por meio dos profetas, sacerdotes e reis do Antigo Testamento. E estamos diante de um texto de um tempo de declínio, de apostasia em Israel. E nós vemos, irmãos, nesta passagem que Deus é sempre fiel à sua aliança, ao seu pacto. O Senhor não se deixa sem testemunho na terra. Já vimos o modo como Deus levantou o profeta Elias. E também observamos o contexto da sua vocação após Acabe, o sexto rei mau em Israel, no norte, e o Senhor então levanta o seu profeta. Nós vemos esse padrão da fidelidade de Deus, das suas testemunhas desde o Gênesis. Por exemplo, em tempos de apostasia, o Senhor levantou um Enoque que andou com Deus. Também o Senhor levantou um Noé, que foi instrumento de preservação da humanidade. Também sabemos, na sequência, no livro de Êxodo, o Senhor levantou Moisés, que operou grandes milagres para libertar o povo de Deus do Egito. E o mesmo ocorre aqui no tempo do profeta Elias. É um tempo de milagres, de intervenção de Deus. Então, tempos em que Deus operou grandemente, com feitos sobrenaturais. E no Novo Testamento, na iminência da vinda de Cristo e no próprio ministério de Cristo, temos muitos milagres, e também no período apostólico, também vemos o Senhor intervindo com poder, com sinais, que é o que vemos aqui nesse período que temos aqui em 1 Reis. Então, esse texto de 1 Reis, essa sessão, é um exemplo da intervenção de Deus, de milagres. Aqui temos, no caso, corvos alimentando o profeta. Também é um tempo de juízo da parte do Senhor. E o Senhor, então, chama, vocaciona o seu profeta, o prepara, o capacita, o ensina e o chama para cumprir um chamado de pregar o juízo do Senhor contra Acabe. E, nesse sentido, como falamos, é um tipo de Cristo, pregou a uma nação que também o rejeitou. E o próprio nome de Elias tem algo a dizer também sobre ele mesmo. Esse nome Elias pode ser traduzido por Deus é Javé, ou Yahvé, ou Javé é meu Deus. E num tempo em que Israel optou por Baal, eis aqui alguém que no seu próprio nome testifica do Senhor. E então há uma conexão no próprio nome de Elias, a sua missão, a sua pregação. Nós observamos pela vida de Elias que ele tem um perfil muito semelhante a Moisés e a João Batista.
Também no Novo Testamento é dito que ele é homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e orou, e o Senhor o atendeu. E Elias é citado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:35, não o nome Elias, mas o seu feito, quando o autor aos Hebreus diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. É uma referência a esse milagre que Deus operou por meio de Elias. É um tipo de Cristo. Também na transfiguração do Novo Testamento, Elias aparece junto com Moisés, na transfiguração do Senhor, ali na presença de Pedro e os outros apóstolos que estavam ali na ocasião. E então Elias é um profeta que confrontou Acabe. Assim como Moisés confrontou o faraó, Elias confrontou Acabe. Então há semelhanças entre Elias e Moisés, e entre Elias e Moisés e o próprio Cristo. Todos estes profetas foram sustentados pelo Senhor. E nós vemos aqui no nosso texto Elias, um homem sozinho, um homem desconhecido, mas um homem de caráter, um homem que orou a Deus e pregou uma mensagem de juízo. De fato, um crente, alguém que possuía uma fé experimental e que orou a palavra de Deus, como vimos no sermão anterior, e o Senhor ouviu a oração desse justo. E não choveu, e o Senhor Jesus fala disso no Evangelho de Lucas, que por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, certamente Elias esteve em oração antes de entregar a mensagem, e por isso o Senhor cita 3 anos e meio, e a palavra de Deus nos diz que, de fato, Deus ouve as orações dos seus servos, do justo. Em 1 João, no Novo Testamento, o apóstolo João diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E aí João diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. Então Deus se agrada em atender a oração dos piedosos, dos seus santos, dos seus salvos, dos seus eleitos. E Elias, então, é um justo que foi atendido por Deus. É um exemplo de alguém justo, piedoso, que foi atendido por Deus. E Tiago fala disso. Tiago diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Tiago cita Elias. Ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E diz: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5:16-18. Então, Elias orou a Deus, Elias foi vocacionado por Deus para anunciar este juízo a Acabe, fez tudo isso para a glória de Deus, também arcou com sofrimentos dessa vocação. E então, em nosso texto, nós temos a segunda vez, já veja aí no verso 2, que o texto diz: veio-lhe a palavra do Senhor. Então, Elias possuía uma palavra do Senhor, no verso 1, que já consideramos, e no verso 2 nós temos uma nova palavra do Senhor, digamos assim, uma segunda vez, que é o que nós veremos no texto de hoje, no sermão de hoje, e irei caminhar por esse texto a partir do tema reclusão e preservação dos meios de graça. Reclusão e preservação dos meios de graça. Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor ordena a retirada do profeta. Do verso 2 ao verso 3, há uma ordem de Deus, é isso que a palavra de Deus disse para Elias. No verso 2 diz: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. E o que foi que o Senhor disse? Verso 3, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Então, retira-te e esconde-te. E nós, irmãos, ao observarmos isso, Deus tira o profeta, e isso significa a retirada dos meios de graça. E vemos que isso está conectado ao juízo, a não chuva, a retirada também da chuva e do orvalho.
E, de fato, Deus mandou um juízo, então, no sentido de não haver chuva, e agora Deus também retira a sua palavra, o profeta ou os meios de graça. Isso marca também um juízo da parte do Senhor. E nós sabemos, à luz de toda a Bíblia, que sem os meios de graça, sem Cristo, e então a palavra de Deus veio a Elias e disse a ele que se retirasse para o ribeiro. Deus manda o seu servo para longe. Muitos comentaristas acham que é uma questão apenas de preservar o próprio Elias, mas eu concordo com o pregador e comentarista A.W. Pink, que diz que, além da seca terrível, Deus retirou o ministério da pregação. É isso que significa nesse texto Deus retirar o profeta, porque a falta de ministros fiéis é uma das maiores calamidades que podem ocorrer. É um sinal claro de juízo de Deus sobre uma nação. Quando Deus quer abençoar um povo, uma nação, Ele manda profeta, pregação. Se você está num lugar onde Deus lhe dá a oportunidade de ouvir a pregação, isso é graça de Deus. Isso é uma boa evidência, é um bom sinal de que Deus quer te fazer o bem. Mas se Deus retira a pregação de uma nação, de um local, no caso aqui do próprio povo do pacto de Israel, ali naquele contexto, que estava em pecado, então isso é uma evidência claríssima, um sinal, um juízo de Deus, de fato, ocorrendo aqui. E então o Senhor demonstra o seu desagrado ao retirar o meio de graça, porque é muito pior do que a seca, do que nós vimos aí no primeiro verso, é a falta da pregação da palavra de Deus. E Deus, então, é glorificado com esse juízo e também, claro, acaba por preservar o profeta, porque certamente o profeta é perseguido por Acabe, por Jezabel, porque para o profeta certamente é dificílimo manter comunhão com aquele estado de coisas. Então, há momentos em que é necessário uma separação. Deus sabe disso. E Deus opera, sim, em vários momentos da história da redenção. E, meus irmãos, há uma conexão, e a própria seca, Deus falou que a seca seria uma maldição da aliança, da desobediência, e há uma conexão que a própria Bíblia faz entre a falta de água e a falta da palavra de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio 32, 2, a palavra de Deus fala sobre a doutrina. E veja a linguagem usando referência à água. Deuteronômio 32, 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Veja a conexão do juízo de Deus de retirar, então, a chuva, o orvalho, e a própria palavra de Deus, ela é, então, descrita também como esse elemento da água, do orvalho e etc. Então, a ideia de que juízo traz a aridez, a seca, a falta de chuva, mas aqui agora a terra ficaria seca ou árida, não apenas na chuva, mas por falta da palavra do Senhor. No livro do profeta Amós, em Amós 8:11, veja o que o Senhor Deus diz em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Veja que Deus, em seu juízo, ele retira. É uma maneira de Deus julgar, entregar os homens ao seu coração corrupto, retirar a pregação, meio de graça. Isso é terrível, irmãos, e nós também sabemos que não vivemos num tempo tão diferente do tempo de Elias, e é triste, é um sinal também de decadência, de declínio. Então Deus retira o profeta, ele deu esse recado, essa mensagem, retira-te daqui, esconde-te,
E Deus disse para onde o profeta deveria ir, fora da vida social de Israel. E Deus, então, lhe protege e também vai lhe preparar para vitórias futuras, por meio dessa reclusão ali, na torrente, ali no ribeiro. Então, claro que Deus também trabalha no coração do seu profeta, mas 3 anos de reclusão é uma prova, é uma disciplina. O próprio Senhor Jesus Cristo aprendeu por meio da disciplina do Senhor, Deus disciplina os seus servos. Então, Deus vai humilhar o seu profeta, o pecado será mortificado, a sua fé e confiança na provisão do Senhor será exercitada. Então, muitas vezes, Deus humilha o seu servo. Mais à frente, Deus irá exaltar Elias, lhe dará vitória contra os profetas de Baal. E há vários exemplos de que Deus antes humilha os seus servos para os exaltar. É o caso de José, é o caso de Moisés. O próprio Senhor Jesus Cristo foi humilhado, se humilhou e foi humilhado, e então Deus o exaltou à posição de mediador, de salvador, ungido do Senhor. Então, Elias é testado aqui. E nisso também, irmãos, nós aprendemos que é Deus quem determina o local de ação dos seus ministros. Deus é soberano na vocação também, no guiar, no direcionar, onde haverá, então, pregação. Deus governa todas essas coisas. E aqui, no caso, Deus retira o pregador. E a torrente, então, é um rio pequeno. E é um lugar assim, um rio que poderia secar a qualquer momento, Deus o leva para ali. Não é um lugar de abundância, de prosperidade. Então, muitas vezes, Deus lida com os seus servos, disciplina, trata, para fortalecimento da sua fé. Então, muitas vezes, Deus quer que fique na torrente mesmo, num lugar onde a fé será exercitada. Também ali em oculto, não haveria notoriedade para Elias naquele lugar, um lugar de solidão, ele estaria solitário. Então, há vários testes, provações, e então Deus trata com o seu servo. E muitas vezes é mais difícil, então, ficar nessa condição, pregar para poucos ou ficar isolado, do que talvez pregar para grandes auditórios, e Deus prova o seu profeta nesse sentido. Irmãos, em segundo lugar, também vemos nesse texto que o Senhor ordena o sustento do seu profeta, verso 4 e verso 6. Deus deu ordem para Elias ir para aquele local, para o Oriente, esconde-te a torrente, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e Deus também diz e providencia, determina os instrumentos da sustentação deste servo, e é um instrumento inusitado. O texto diz, o Senhor diz, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E Elias obedeceu, ir para perto de um riachinho, de um riacho, e também ser alimentado por corvos. E claro, Elias, como crente, como servo fiel, obedece, submete-se a Deus, porque ele crê, e de fato é assim, Deus tem os seus instrumentos, ele usa os seus meios, e Deus disse para Elias, o meio que eu vou te sustentar é por meio dos corvos, esses animais impuros, que eu mesmo ordenei considerar impuro, mas eu vou usar para cumprir os meus propósitos, porque Deus diz, eu uso o instrumento que eu quiser, eu sou o Senhor, eu governo sobre toda a criação animada, inanimada. O universo, de fato, não é um sistema fechado, há um Deus que intervém na criação, no universo. Não é como os naturalistas creem, o homem secular crê. Não, há um Deus soberano, há milagres. Deus intervém na sua criação, nas leis que ele criou, nos animais. Ou seja, Deus opera milagres. Deus opera de modo sobrenatural para fazer o corvo fazer o que é contrário à sua natureza. Deus criou o corvo e ele naturalmente iria querer comer aquela carne antes do que entregar para o profeta, mas Deus deu ordem que o corvo iria entregar a carne para o profeta.
E em tudo isso, então, o profeta ele é provado, testado, e então, para que pudesse aprender sobre o cuidado de Deus e também obedecer a Deus e confiar na providência de Deus. E tudo isso também, irmãos, nos encoraja, porque Deus controla a ordem natural. E Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele nos diz assim: não andeis ansiosos. E Jesus disse assim: olhai as aves do céu e considerai, veja, observe, como Deus cuida das aves. E a árvore, né, as aves, né, não semeiam, não participam da agricultura, não acumulam em silos a sua produção. E o Senhor também questiona os seus discípulos: acaso não tendes muito mais valor do que as aves? E então o Senhor nos ensina, irmãos, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, na sua pregação, no Evangelho, que não devemos estar preocupados com o que comer ou o que beber, mas Deus suprirá as nossas necessidades. A história, então, da redenção de Elias, dos profetas, é uma história da preservação de Deus. E o Senhor diz o mesmo para a igreja, para nós. Nós não devemos, de modo algum, andar ansiosos, ser como os pagãos que correm de um lado para o outro e não confiam em Deus, são ansiosos, confiam só no braço da carne. E então nós vemos aqui o modo como Deus supriu o profeta e como Deus supre as nossas necessidades, tanto de coisas, carnes mais finas ou até mesmo apenas o básico, tudo está nas mãos de Deus. Mas, irmãos, ao mesmo tempo não quer dizer que não haverá sofrimento, isolamento, aqui no caso de Elias, né, confiança em Deus que ele necessitou exercitar, provações, mas Deus nos sustenta e além, claro, do alimento também o Senhor Jesus diz que não devemos nos preocupar com as vestes. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,8, diz para nós, para cada um de nós: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, nós temos vasto ensino da palavra de Deus. O Senhor nos ensina a confiar, a estar contentes, não apenas olhar para esse mundo como os pagãos que creem num sistema fechado, de que não há intervenção de Deus. Não, irmãos, nós cremos num Deus provedor. Nós cremos, quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós cremos que é Deus quem nos providencia o pão de cada dia e que, se Deus quiser, Ele nos dará com abundância. Se também não quiser e quiser fazer como Ele fez com Elias, vai dar a porção, aquela pequena porção de cada dia, não há problema também. O fato é que Deus cuida de cada um de nós e nós devemos ser gratos, não devemos andar ansiosos. Devemos então aprender aqui da história de Elias, de Cristo Jesus, de que Deus é um Deus provedor. Então medite naquilo que Cristo fala no Sermão do Monte, medite em todas as promessas de Deus. Por exemplo, Paulo fala em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Deus vai suprir as necessidades dos seus filhos. Então, claro, Deus não é obrigado, e sabemos, não é o seu propósito usar novamente corvos, mas Ele usa quem Ele quer, ou os seus meios, ou os seus instrumentos. E nós sabemos de um Deus soberano que decreta todas as coisas, que Deus já determinou os meios da nossa subsistência e nós precisamos confiar, crer, confiar no Senhor. E observamos aqui, irmãos, que em tempos de juízo, Deus preserva os piedosos, Deus sustenta a sua igreja, mas também a igreja não está imune às calamidades. Veja que no nosso texto, no verso 7, a torrente seca. Também Elias é afetado, ele sofre de ficar longe ali, o ostracismo, de estar isolado. Tudo isso é uma provação muito grande para o profeta.
Irmãos, em terceiro lugar, também aprendemos do nosso texto que o santo também sofre em longos períodos de juízo. O santo de Deus também sofre em longos períodos de juízo. No verso 7, o texto diz: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, a Bíblia nos revela aqui, temos o relato, a história da redenção, que Deus deu uma ordem para Elias para que ele se retirasse, se escondesse. E foi um tempo ali, 3 anos, e um tempo difícil ficar em Querite. Imagine que Elias ele estava se escondendo de Jezabel, e o motivo é juízo de Deus, falta de chuva, falta da palavra de Deus ali para Israel. E imagine, irmãos, que para um homem de ação como Elias, ficar parado é um desafio muito grande, uma grande provação. De fato, não é fácil esperar, ficar parado na expectativa, esperar no Senhor, mas Elias foi obediente, Elias foi fiel, Elias ficou onde ele estava. E muitas vezes Deus ele faz isso, Ele quer que esperemos nele, que suportemos períodos de isolamento, de solidão. O que nós vemos aqui no caso de Elias, há outros casos nas Escrituras, nós vemos também, por exemplo, Moisés passou 40 anos em Midian, embora ali teve sua família constituída, mas ficou isolado do seu povo, os judeus. Então nós vemos, irmãos, que é uma grande tentação, um grande desafio. Elias, então, foi provado. Será que Elias iria confiar no rio, nos corvos ou em Deus? Mas, de fato, Elias confia em Deus e não nas circunstâncias. O Senhor o sustenta, o Senhor providencia todas as coisas. Meus irmãos, a partir, então, desse texto, ainda algumas aplicações finais. Diante do que vimos, irmãos, em primeiro lugar, é muito importante, diante da palavra do Senhor e do que vemos aqui, que você, crente, você que tem acesso aos meios de graça, valorize estes meios de graça, porque a ausência da pregação da palavra é, de fato, um grave juízo de Deus, quando Deus quer enviar o seu juízo a uma geração, a uma região. E então não despreze o culto público, a pregação, a ceia, a comunhão, porque Deus, em seus juízos, Ele pode retirar esses meios de graça. Deus é justo, santo, Deus é fiel a si mesmo, a sua aliança. Então, de fato, Israel é o povo pactual, é a igreja do Antigo Testamento, é o povo de Deus. E Israel teve fome de pão, mas não apenas isso, fome da palavra de Deus, que é o que lemos lá no livro do profeta Amós. Deus enviou então uma fome, a falta da pregação da palavra de Deus. Também aprendemos aqui, irmãos, e o Senhor nos ensinou a não andarmos ansiosos e ao mesmo tempo ser gratos pela provisão de Deus, mesmo que modesta, vem na boca do corvo, a porção da manhã, a porção da tarde, do final do dia, modesta, mas especialmente, irmãos, também devemos ser gratos, e aí, em conexão com os meios de graça, devemos ser gratos pela provisão espiritual. Isso tem a ver com contentamento. Elias foi sustentado por corvos, de modo então simples, mas suficiente. Deus cuidou do seu profeta, Deus cuida de nós pelos seus meios, e nós precisamos, irmãos, exercitar a gratidão e, de fato, ser grato no muito ou no pouco. Isso é sinal de maturidade cristã e Deus quer que confiemos nele. É por isso que Deus, então, claro, permite que passemos por ocasiões de escassez. Nós precisamos aprender a confiar não nos meios, como Elias não deveria confiar no rio ou nos corvos, nós temos que confiar no Senhor. Claro que Deus nos dá trabalho e meios que Ele nos dá, mas nós devemos orar a Deus, confiar em Deus, confiar na promessa de Deus, na sua palavra, e então Deus permite que vivamos tempos difíceis para que aprendamos a confiar nele e não nos meios.
Vemos aqui também que a reclusão pode ser, de fato, uma grande provação. Deus pode usar como instrumento de santificação, ficar isolado, em silêncio, anonimato, solidão, monotonia, tempos em que Deus, então, ele escondeu ali o profeta, retirou da vida pública, para que ele, então, pudesse aprender, ser santificado por todos esses meios e sustentado também por Deus. E Elias, irmãos, é profeta, é tipo de Cristo. Lembre, Cristo foi levado para o deserto, para ser tentado, 40 dias, 40 noites, não cedeu à tentação de Satanás, venceu no deserto, enquanto Adão caiu no jardim, Jesus venceu no deserto. E nós vimos no nosso texto Elias também como tipo de Cristo, ele venceu porque obedeceu, confiou, creu na palavra de Deus, perseverou também. E nós aprendemos então de Cristo, também dos seus profetas, a depender do Senhor. E também vimos na exposição, durante o texto, Cristo é o verdadeiro meio de graça. Cristo é o conteúdo, é o cumprimento de todos os meios de graça. Ele é a palavra viva, ele é o pão do céu. Cristo é o alimento. Então, Deus pode até tirar tudo externo, mas nós temos Cristo. Nós temos a graça de Deus, nós devemos estar contentes. E também o manancial ali, o rio secou, mas Cristo de fato é o manancial que nunca seca. Cristo nos dá do seu Espírito, Deus, Jesus, então, é a nossa fonte, todas as nossas fontes estão nele. E então, irmãos, nós temos a nossa suficiência no nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos amar, valorizar os meios de graça, ser gratos, mas, de fato, especialmente, ser gratos por termos Cristo e todos os meios que Ele nos dá para a comunhão com Ele. Então, que possamos, irmãos, aprender e que o Senhor também usa a reclusão para nos santificar, mas, ao mesmo tempo, aqui no caso de Elias, ele agiu assim para preservar o meio de graça, porque, na verdade, veremos mais na frente, se Deus permitir, que Elias foi preservado e depois Israel pôde ser chamado ao arrependimento e voltar-se ao Senhor e ter, de fato, o seu profeta preservado. Ele seria morto de outro modo, mas Deus o preservou. E aqui na nossa passagem por estes meios que observamos aqui. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, louvamos teu santo nome, teu povo, por tua graça que nos alcançou, tua palavra, e também porque o Senhor tem sido fiel em nos abençoar por tua graça, nos dar o pão de cada dia, mas principalmente, ó Deus, o Senhor tem nos dado a tua palavra. Temos a Santa Escritura nas nossas mãos. Também o Senhor tem nos dado a igreja visível, tem nos dado acesso, ó Deus, à pregação de Cristo, do Evangelho. Tem nos dado, ó Deus, um dia santo, separado para este propósito especialmente. Nos ajuda a amar, ó Deus, e a valorizar e a reconhecer que é graça, que é algo que não merecemos. Que, de fato, ó Deus, o maior prejuízo que podemos ter nessa terra não é a perda de dinheiro quando somos enganados ou sofremos roubos, furtos, ou quando vem crises, juízos, em que há secas, em que há maus governos, e perdemos, ó Deus, a nossa conta bancária diminui, ou perdemos bens. Não é esse o maior problema, ó Deus, que podemos ter, mas de fato, ó Deus, o pior, ó Deus, é quando o Senhor retira os teus meios. Tem misericórdia, ó Deus, desse tempo em que vivemos. Tem misericórdia, ó Deus, da tua igreja em toda a terra. Ó Deus, aviva a tua obra, levanta ministros fiéis, concede ao teu povo todos os meios de graça. Pedimos que o Senhor torne eficazes estes meios para, ó Deus,
a recuperação, para a salvação dos teus eleitos, para a santificação. E ensina o teu povo, ó Deus, o teu caminho, a obedecer ao Senhor, a ser fiel, ó Deus, à tua palavra, a não andar ansiosos, ó Deus, quanto ao que comer ou beber, mas, de fato, ó Deus, ser obediente e valorizar, acima de tudo, ó Deus, a fidelidade, a obediência ao Senhor. Dá-nos uma boa semana, nos leva em paz, protege e guarda, abençoa o trabalho de cada irmão, abençoa cada família com o sustento. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.